Boa tarde, meus queridos e queridas. Como é que vocês estão? Beleza? Tudo tranquilo aí? Estão se cuidando direitinho? Pois é. Gente, então, estamos aí em mais uma aulinha de geografia para os segundos anos aí do ensino médio, Colégio Estadual Nazira Salomão. E hoje nós vamos aí dar continuidade ao que nós estávamos vendo na aula passada. Pergunto a vocês, o que a gente estava conversando na aula passada? Não ouvi, deixa eu ouvir de novo, fala aí. Exatamente. Então, a gente estava conversando aí, sabe sobre o quê? Urbanização, exatamente. Você sabe como que as cidades elas se desenvolvem? Você sabe como que uma cidade que era pequenininha, hoje ela ficou bem maior, ou vice-versa, ou ao contrário? Não? Então, vamos descobrir isso daqui a pouco? Vamos lá, então. Então, eu vou estar compartilhando com vocês um slide aqui que ele vai falar sobre alguns conceitos aí complementares de urbanização, tá bom? E também a processo de urbanização lá da Europa. A gente vai ter que ir pelas bases, né? Para a gente fazer uma casa bonitinha, né? A gente tem que ter o alicerce direitinho, tá? Então, assim, vamos pegar ali aqueles conceitos que a gente viu na aula passada, aprofundar hoje e ver aí também a questão do desenvolvimento aí da urbanização da Europa. Beleza? Bora lá? Então vamos, gente. Seguinte, deixa eu partilhar um negocinho com vocês aqui. Lembrando que todos aqueles que assistirem aí posteriormente, tá? Não se esqueçam aí de estar fazendo a atividade posterior, que eu vou estar mostrando, vou estar explicando aí, que vai ser tranquilo, vai ser facinho, gente. Olha só. Segunda parte da urbanização. O que a gente tem que entender aqui? Como complemento, gente, a urbanização, ela resulta fundamentalmente na transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando você tem ali uma área considerada como rural e ela começa a ser esvaziada para ser enchida numa outra região, essa outra região, se tiver características aí urbanas, tá? Você pode dizer que ali está acontecendo um processo de urbanização. Pois é. Então, gente, é o seguinte, olha só. Para uma cidade ser considerada como zona urbana, ela tem que ter pelo menos acima de 200 mil habitantes. Angra dos Reis, por exemplo, já está aí com 217, 220 mil habitantes, então já considera-se Angra dos Reis aí como uma área urbana, tá? Então vamos lá, gente. Outra característica também é a seguinte: assim, a ideia de urbanização está intimamente associada à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito e na substituição das atividades primárias, agropecuária, por atividades secundárias e terciárias. Então, a ideia de urbanização ela é diretamente ligada com os setores da economia. Tá? Por quê? É através dos setores da economia que você consegue, muitas das vezes, reger, vamos dizer assim, o desenvolvimento de um local e, futuramente, aí, de uma cidade. Tá? Entretanto, por se tratar de um processo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação ao rural. Nesse sentido, só ocorre a urbanização quando o percentual do aumento da população urbana é superior a rural. Tá? Então, por exemplo, quando você tem ali uma cidadezinha com características urbanas, mas ela praticamente não tem habitantes, você não considera aquela região como uma região urbanizada. Tá? Mesmo aquela cidade ali, aquela localização, tendo certas características ali de construção, de rua asfaltada, mas se ela não tiver o quantitativo populacional,
não se considera como urbanização, ok? Pode ser que futuramente venha a ser, mas nesse caso, não. Bom, apesar do processo de urbanização ter se iniciado com a Revolução Industrial, até meados do século XX, um fenômeno relativamente lento e circunscrito. Então, o que acontece? Antes da Revolução Industrial, tinha características de urbanização? Tinha, mas não tão forte quanto o pós-Revolução Industrial, tá? Porque foi aonde vimos ali os camponeses, os proletários, né? É uma palavra que está se falando muito atualmente aí, né? Das revoltas, né? Da Revolução, e por incrível que pareça, né? E ali você vê, né, a saída desses camponeses ali, do proletariado, do campo para a cidade. Tá? Passamos por isso aqui no Brasil, lá pela década de 1970, 1960, mais ou menos, com o crescimento industrial no Brasil, ou seja, no segundo setor aí da economia, e várias pessoas saindo ali do campo para ir para a cidade. Tem até um fenômeno aqui chamado êxodo rural, tá? Que foi contribuído aí por esse avanço industrial aí, né, para tentar melhores vidas nas cidades. Após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno foi concluído nos países desenvolvidos e iniciado de maneira avassaladora em países subdesenvolvidos. Na maioria dos países latino-americanos e em muitos países asiáticos. O africano, o continente africano, até hoje, é muito pouco industrializado, né? Então, temos aí essas características, né? Você vai entender aí que os países desenvolvidos, eles tiveram uma urbanização lenta e gradual, tá? E os subdesenvolvidos tiveram aí uma urbanização rápida e desestruturada. Tá? Então, muitas das vezes ocasiona características aí, né, meio erradas relativas à urbanização, né, como vários problemas estruturais, sociais, econômicos, que a gente vê aí em alguns países subdesenvolvidos. Ok? Bom, outra característica também que se percebe é o que todos os países desenvolvidos, bem como alguns países de industrialização recente, apresentam altas taxas de urbanização. Com exceção da China e Índia, com as maiores populações do planeta e urbanização recente, todos os países industrializados são urbanizados. Entretanto, há países que apresentam índices muito baixos de industrialização e outros que praticamente não dispõem de um parque industrial. Mesmo assim, são fortemente urbanizados. Isso ocorre pelo crescimento do setor terciário, tá? E melhor infraestrutura. Então, lembramos aí que o setor terciário da economia, ele é ali o setor que abrange ali a prestação de serviços, o comércio, de maneira geral, né? Então, há países ali que desenvolve-se até mais esse tipo de setor do que o próprio secundário, que é a indústria. Então, conclui-se que aí há dois conjuntos básicos de fatores que condicionam a urbanização, né? Os atrativos e os repulsivos, que nós vimos aí na aula passada, tá? Então, recapitulando aí, o atrativo seria aí melhores oportunidades de trabalho, forte industrialização, tá? A abertura aí de um grande parque industrial, né, de um grande polo industrial, né? A exemplo, a Angra dos Reis, nós tivemos aí, pela década de 70, aproximadamente, a abertura aí do estaleiro Verôme, né? Então foi um fator super atrativo e vieram pessoas do Brasil inteiro, inclusive de fora do país, para estar trabalhando, né? Houve o fechamento e final ali dos anos 90 para o ano 2000, houve a reabertura com o nome Brasfels e tornou-se a ser aí, nesse caso, um fator atrativo também, tá? Assim como o terminal da Petrobras, a usina também,
tá? Se torna aí vários fatores atrativos, nesse caso aí, que seria a questão de oferta de emprego, né? O repulsivo pode ser vários, gente. Primeiramente, uma crise econômica, política, pode fazer com que pessoas saiam dali. Uma guerra, tá? Qualquer tipo de guerra faz também as pessoas saírem de lá, tá? Entre outros fatores aí que podem vir a acontecer. Então, são fatores negativos que fazem a pessoa desistir de estar ali e tentar a vida em outro canto, tá bom? Bom, para nós entrarmos aí na urbanização europeia, a gente precisou passar aí para esse relembrete desses conceitos. Então, como é que se deu essa urbanização lá na Europa? Bora lá. Bom, desde a antiguidade, as cidades europeias foram polos importantes que concentravam o poder político e militar de diferentes povos. A economia era voltada para o primeiro setor da economia. A partir aí do século XIII, o crescimento do comércio ampliou a importância da cidade e possibilitou o seu crescimento. Então, começa-se aí, tá, a primeira alavancagem, vamos dizer assim, dessa questão aí da urbanização, né? Porém, a urbanização europeia é recente, pois só iniciou a partir da Revolução Industrial. Com o crescimento industrial, foi havendo a necessidade de mão de obra, fazendo com que as pessoas do campo migrassem para onde? Para a cidade, tá? Lembra que na aula sobre Revolução Industrial, nós vimos ali, inclusive, meios e táticas que poderiam ser feitas para fazer as pessoas realmente saírem do campo e para a cidade, para fortalecer o movimento da Revolução Industrial. No caso, aquela lei de cercamento e por aí vai, tá? Como a industrialização e a urbanização andam juntas, no início do século XX, as cidades mais industrializadas eram também as mais urbanizadas. Então, você está vendo aqui exemplos anteriores e recentes, referentes aí à Grécia, e o outro referente aí à Itália, né? Vocês podem estar vendo. Esse slide aqui, gente, ele é bem rapidinho, tá? É só para dar um início aí na história. Depois a gente vai falar aí da questão do desenvolvimento urbano de outros lugares do mundo, tá? Até chegarmos aí no Brasil por vias de fato, ok? Olha só, a expansão urbana na primeira metade do século XX. As redes de transporte, lembra, gente, o que era a rede de transporte? Aquele conceito básico lá da hierarquia? Então, se ampliavam cada vez mais com a necessidade de transportar matéria-prima para as indústrias. Na Europa Ocidental, muitas rodovias foram construídas e foi instalada iluminação elétrica nas ruas, lembrando que era a lampião movida a querosene, tá? Ou óleo de baleia também, e os sistemas de abastecimento de água e esgoto, lembrando que antes disso não tinha. Até no Brasil nós tínhamos essas características aí, digamos que bem porcas, da própria humanidade, né? Que não existiam. Simplesmente, por exemplo, aqui no Brasil, o sistema de esgoto era um buraco que fazia no chão e a pessoa fazia a sua necessidade. E se ela fosse um pouquinho melhor de vida, ela fazia no famoso piniquim, que era uma espécie de balde, e dali ela mandava o criado dela jogar suas necessidades no outro lado da cidade. Tá? Inclusive, por um período, na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, havia aí uma carroça que recolhia as necessidades dos grandes senhores, né? Me perdoa até a palavra dizer, mas era o nome que você queira falar, né? Era o carro da merda, né? Que era utilizado lá para recolher as necessidades, né? Com todas essas melhorias, as grandes cidades, a partir do século XX, se transformaram em metrópoles, né? Lembrando aí mais uma vez daqueles conceitinhos de hierarquia urbana, né? Vila, cidade, região metropolitana, metrópole, megalópole, e por aí vai, né, gente? Bom, aqui nós estamos vendo aí a questão da urbanização no início do século XX da Europa, né? Os pontos aí com mais de 1 milhão de habitantes, o outro
anterior aí a 1 milhão de habitantes. E um terceiro ponto aí, referente às principais zonas industriais. Lembra, gente, que a Revolução começou ali na Inglaterra, né? E, posteriormente, foi acontecendo aí um evento mundial, né? Chamado ali de imperialismo. Né? Então, o que acontecia ali? Cada um queria ter o seu próprio império, né? No caso, industrial. Então, outros países, começando ali pela Europa, começaram a adotar esse mesmo método revolucionário de industrialização, tá? Para o seu próprio desenvolvimento. E assim, houve-se aí o grande boom, né? A grande alavancagem aí do segundo setor da economia, consequentemente, do capitalismo mundial também. Bom, transformações urbanas na segunda metade do século XX. A partir dos anos 60 e 70, houve transformações nas cidades antigas. Com a automatização industrial, o que aconteceu? O desemprego. Muitos centros industriais europeus entraram em decadência. Então, o que começou a acontecer aqui, gente? Você vai reparar que quando você pega fotos antigas da Europa, anterior aos anos 60 ali, você vai ver características muito antigas, construções e por aí vai. Quando passou essa época aí de 70, mais ou menos, o que começou a acontecer? Você começa a ver cenários diferenciados, construções bem mais modernas, né? A própria forma de urbanização se tornou um pouco mais moderna ali também, por aí vai, tá? Aí, começou a adotar também, no segundo setor, a automatização industrial, que gerou o quê? Desemprego, né? Muitos centros industriais europeus entraram aí em decadência. Lembrando, gente, que nessa época você tinha ali já, né, um certo inchaço industrial ali na Europa, tá? E estava começando, engatinhando, vamos dizer assim, a questão da industrialização asiática. Tá? Então, conforme foram passando os anos, ali, anos 80, anos 90, anos 2000, a parte asiática já começou ali a tomar as rédeas da situação. Tá? Então, a Europa ali, ela diminuiu um pouco a sua produção industrial para estar preferindo comprar o produto pronto ali, fabricado na Ásia, né? Mais especificadamente ali na China, no Japão também, e por aí vai. Não deixaram de produzir, mas eles reduziram drasticamente, tá? Eles preferiram mais ali estar trabalhando com o terceiro setor da economia, que é, no caso, aí, o comércio e a prestação de serviços. Bom, a ampliação de redes comerciais e bancárias ofereceu novos empregos para a população. Esse é o terceiro setor da economia, gente. E possibilidade de crescimento urbano. Hoje em dia, muitas das cidades europeias não têm mais a indústria como atividade econômica. Então, o que manda ali mesmo é este terceiro setor. E, obviamente, você vai ter também ali características relativas à ciência, né? Aí já entra o setor quaternário da economia, que é muito pouco falado, mas ele é de extrema importância para o mundo, tá? E também temos aí alguns lugares aí da Europa que já desenvolve o setor quinário da economia também, que já adentra mais aí estudos sociais, né? Estudos de engenharia social, tá? Gente, não é estudo social aquela matéria antiga, não, tá? É outra coisa, é engenharia social. Dá uma pesquisada nisso aí que você vai achar muito interessante, tá? Mas bora lá. Crescimento urbano e segregação social em países ricos pode se concentrar cidades pobres em países pobres. E podem se concentrar cidades ricas, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Em países ricos, podem se concentrar cidades pobres e em países pobres podem se concentrar cidades ricas.
em cada cidade, as desigualdades socioeconômicas podem ser muito marcantes, especificadamente nas grandes metrópoles. Então, quando você, às vezes, analisa certas grandes cidades, super, ultra desenvolvidas, em alguns casos, você vai ver que ali ao redor daquele grande centro urbano, grande conglomerado urbano ali, né, você vê ali uma certa disparidade social, socioeconômica. Tá? Por exemplo, no Reino Unido, 16% da população é pobre. Lembrando que essa informação é de alguns anos atrás, tá, gente? Então, aos dias de hoje, 2020, principalmente em plena crise de saúde aí, consequentemente econômica, esse índice aí já aumentou consideravelmente. Reino Unido, hein, gente? Imagina lugares aí como o nosso. Mas bora lá. Aqui nós estamos vendo regiões mais sofisticadas e algumas regiões mais simples, né, como Nottingham e a Meadows, no Reino Unido. Tá? E, por incrível que pareça, uma região é classificada como pobre. Olha que bonitinha que é, vamos dizer, né? A gente é acostumado aí com as comunidades periféricas do Brasil e a gente dá uma olhada ali, né, na imagem de baixo e vê ali uma certa sofisticação, sim, uma certa beleza, né? Não é tão desestruturado igual vemos aqui, ou continente africano, ou regiões periféricas do México, da China. A gente vê uma situação bem complicada. Mas bora lá. Subúrbios e áreas degradadas. A maioria da população reside nas chamadas periferias, pois o terreno e moradia são mais baratos. Gente, isso aconteceu. Deixa eu puxar um exemplo para o Brasil de novo. Quando houve a abolição da escravidão, negros libertos, né? Só que tem um probleminha. Eles foram libertos, mas foram libertos ali à sua própria sorte também. Né? O governo, que deveria, mas acabou não fazendo, dá um suporte para essa pessoa ter um início digno da vida. Porque ali ele estava meio que zerando a sua vida e começando tudo de novo. Né? Então, o que acontecia ali? Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Muitos desses escravos que foram libertos ali das fazendas, eles simplesmente não tinham para onde ir, muito menos dinheiro, e os que tinham praticamente nada. E acontecia o quê? Eles tinham condições para comprar as suas áreas, os seus terrenos, nas áreas nobres do Rio de Janeiro? Nunca. Tá? Então, eles tinham que ir para as periferias. Então, aqueles bairros periféricos ali do centro do Rio, começou-se ali a se desenvolver através desse tipo de pessoa. Inclusive ali algumas regiões de morro, que fica bem próximo ali ao centro, ali Zona Sul também, tá? Tem-se também essa questão. Então eram áreas ali que não eram habitadas e não tinham valor. E foi o único lugar que eles puderam ir, simplesmente. Tá? Então essas áreas aí de comunidades periféricas começou nessa época, né? Por uma razão aí de falta de estrutura, tá? E de ajuda também para esse tipo de pessoa. Você pode até pensar, pô, professor, então você é contra a abolição? Claro que não. Isso aí foi liberdade, foi uma grande vitória do povo afrodescendente. Tá? Porém, o que deveria ter sido feito ali em conjunto seria dar uma estrutura para essas pessoas recomeçar suas vidas ali com dignidade. Por exemplo, hoje em dia, quando você tem ali uma pessoa que mora numa comunidade de risco e aquela casa dela desaba, ela tem o direito ali de ter um auxílio do governo, por exemplo, um aluguel social que seja, e até entrar na fila da casa própria, né? Então, o que vai acontecer? É uma forma de estar ajudando, a pessoa está se reestruturando ali novamente, coisa que não aconteceu. Tá? Então, isso aí ocorreu até uma chamada marginalização do povo periférico. Tá? Então, acabou-se aí, né, de maneira muito errada, de maneira muito injusta, tá chamando essas pessoas aí, né, eles são marginais, né, porque eles moram ali em áreas
em volta dos centros. Então, é uma coisa muito errada falar. Mas a elite sempre acaba aproveitando, né, para estar mostrando aí quem são eles. E acaba, muitas das vezes, humilhando ali os que muitas das vezes os servem, né? É a história aí do nosso mundo. Mas vamos lá, voltando para cá, olha só. Terreno e moradia mais baratos, a maioria dos subúrbios distribuídos pelo governo europeu são construídos longe de centros, são bem afastados da cidade, e esta atitude tem sido bem criticada, pois exclui a população pobre, aumentando o nível de desemprego, né? Então, até aos dias de hoje aí, você coloca ali a pessoa que mora numa determinada região da cidade, ela precisa se deslocar, muitas das vezes, por 3 horas de condução, muitas das vezes tendo que pegar baldeação para estar trabalhando mais na região central. Tá? Então, lá na Europa já acontecia isso. Tá? Já acontecia isso. No Brasil, atualmente, nós vemos essa situação também. Bom, aqui nós temos aí as áreas periféricas, né? A cerca aí da França, cerca aí da Alemanha também, tá? Quem nos dera se as áreas de comunidades aqui fossem dessa forma, né, gente? Olha que coisa bonita. Né? Mas é a Europa, né? Então, vamos lá. A desigual urbanização europeia. O processo de urbanização europeia é desigual. Primeiro, os países se desenvolveram industrialmente, se desenvolveram urbanamente, como Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica e Holanda. Já Portugal, Espanha e Grécia se iniciaram mais tarde o processo urbano, referente aos países já citados, pois seu processo de industrialização começou um pouco depois. Aqui, gente, o que estava acontecendo? Esses 3 países aí, por último, quando começou a Revolução Industrial, eles ainda tinham aquela ideia de país, de colonização, aquela ideia ainda mais antiga, tá? Depois é que eles viram que aquilo ali ia ser uma coisa arcaica, não ia dar certo, e acabaram aí adotando o método inglês aí para estar se desenvolvendo, tá bom, gente? E, por fim, a Europa Oriental, né, que é uma Europa aí que muita gente até esquece, né? Aquela região ali do leste europeu, que foi pertencida ali à União Soviética por um grande período, depois eles conseguiram, aí, por muita luta, muito sangue derramado, a sua vitória, né, sua independência, tá? Bom, foi somente no século XX que a porção oriental começou a acelerar a urbanização. Nesses países, a urbanização ocorre em ritmo diferente. Algumas cidades se desenvolvem, outras não, e cada uma se desenvolve de acordo com sua política e economia. Tá? Existem países da Europa Oriental com o mesmo índice de desenvolvimento dos que a porção ocidental, como, por exemplo, ali, Polônia, Tchecoslováquia, né? Mas outros têm urbanização inferior a 50%, como a Albânia. Tá? A Romênia também tem um relativo desenvolvimento também. Tá? Então, mas outros têm-se aí um desenvolvimento muito prejudicado. Logicamente, eles passaram por muitas guerras há poucos tempos, tá? Na época da União Soviética, ali, principalmente. Então, eles ainda estão engatinhando, estão muito atrasados nesse sentido de urbanização, tecnologicamente também, tá? Então, acaba aí justificando-se, muitas das vezes, por eles terem esse desenvolvimento aí, nessa urbanização tão inferior assim, quanto aos outros países do mesmo continente. Ok? Bom, gente, eu vou estar aqui mostrando a vocês a nossa querida atividade. Né? Então, deixa eu fazer a abertura dela aqui. Só para estar explicando, dar a diquinha para vocês. Uma dica bem bacana. Tá? Seguinte. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Espero que vocês estejam vendo aí. Gente, isso aqui tá mole, tá de graça, vale ponto. Tá, tá de graça, mas vale ponto. Olha só, vai botar teu nomezinho, claro. Qual o conceito de urbanização está intimamente ligado a qual setor econômico? Lembra lá dos primeiros slides que fala assim, a urbanização
né, se desenvolveu aí, né, o conceito da urbanização aí se desenvolveu mais a partir aí de que processo, né? Lembra daquele setor de fabricação de produtos e tal? Qual seria o setor da economia? Primária, secundária, terciária? Essa aí marca. Olha, só botei 3 alternativas, hein? Por se tratar de um processo, podemos considerar a urbanização como? Vai pensar lá, ó. Aumento da população urbana em relação à rural, ou ao contrário, ou aumento da população camponesa em relação à população proletária. Pensa aí, vê lá, tá? Cuidado para não confundir as coisas, hein, gente? O processo de urbanização europeia se deu em grande escala após qual evento mundial? Lembra que o processo de urbanização ali, né, ele se desenvolveu mais após, né, um evento mundial cujo abrangia ali o setor secundário da economia. Então, praticamente, a resposta é a vocês. A partir do século XX, várias cidades europeias obtiveram sua ampliação, elevando-as a uma categoria. Você vai lembrar aí, né, qual categoria de meio termo aí ela chegou, né, com mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, seria o que aí? Qual fator negativo ocorreu com a automatização no século XX? Né? Então, a automatização industrial. Então, poxa vida, a automatização industrial ela gerou o quê? Uma pandemia do coronavírus? Ela gerou uma guerra civil? Ninguém queria trabalhar. Ou ela causou aí um grande desemprego, uma substituição ali do homem pela máquina. Pensa aí e marca. Tá facinho isso daí, tá, gente? Então, clique em enviar no final, tá? Dê like no vídeo e compartilhe. Tá bom, gente? Brincadeiras à parte. Só para deixar aí que a explicação já foi dada, tá? E tenta fazer o exercício aí. E até o final da aula estarei lá nos comentários do post da aula para estar sanando aí algumas supostas dúvidas. Se tiver que a gente abrir o Meet novamente, nós vamos abrir e vamos sanar a dúvida de vocês. Ok, galerinha? 100%? Então, um forte abraço aí para vocês, se cuidem e bora fazer atividade que é bacana. E não se esqueça de colocar o nomezinho lá na presença e também quando você for fazer o exercício, coloca o teu nome lá também. Não se esquece não, tá? Porque a gente tem que ter o registro aí da nota. Ok? Show de bola? 100%? Então, valeu, galera. Forte abraço.